Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa. É o seguinte, passando aqui com esses vídeos, com essa playlist maravilhosa sobre o período regencial. O que especificamente em relação ao período regencial? As revoltas regenciais. É isso mesmo. Vamos falar de 5 revoltas que aconteceram durante o período regencial. Revoltas que colocaram em xeque o governo e colocaram também em xeque a unidade geográfica, a unidade nacional, territorial nacional, exatamente. Então a gente vai analisar cada uma. O primeiro vídeo é sobre a revolta dos malês, que a gente já vai pular lá para a Bahia para tentar entender um pouco o que aconteceu lá. E aí depois a gente seguirá, tá bom? Então nós temos 5 vídeos aí para vocês degustarem e tirarem suas dúvidas em relação ao que aconteceu. Obviamente que esse é um vídeo curto, e aí para mais detalhes é só procurar o professor aqui que estará sempre disponível para ajudá-los. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo número 1. Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês, na verdade, aconteceu só no ano de 1835, no dia 25 de janeiro. Foi, na verdade, na madrugada do dia 24 para o dia 25. Ô Edmar, quem que é essa moça aí bonita? É a Luísa Maim, gente. A Luísa Maim foi considerada como uma grande heroína porque em sua casa ela acabou abrigando pessoas, líderes, quilombolas, que fugiam de alguns lugares, ela abrigava na sua casa defendendo-os. E aí acabou que se tornou uma grande inspiração de pessoa que resiste à escravidão. Ela era a mãe, segundo diz a lenda, a mãe do Luiz da Gama, que era um escritor abolicionista, né? E que também lutou pelo fim da escravidão. Tá? No final das contas, ela foi descoberta e foi mandada para a África. Muito bem, mas ela, então, na Revolta dos Malês também há relatos de que ela também participou abrigando ali pessoas que estavam fugindo do confronto que se estabeleceu. Basicamente, o que acontece é o seguinte: existe desde 1798 uma série de conflitos entre a população escrava e a população até de ex-escravos contra o poder estabelecido na Bahia, porque grande parte da população baiana era formada por negros escravizados, africanos escravizados. Então é uma sociedade obviamente baseada na violência. Portanto, muitos movimentos se colocaram para contrapor àquela ordem, para se contrapor àquela ordem. Muito bem. Então nós podemos enumerar aí desde lá a Conjuração Baiana, passando pela os levantes dos Haussás, que eram também muçulmanos, e outros conflitos que aconteceram ali. Até mesmo tem uma conotação muito importante e a participação popular muito significativa nas guerras de independência, né, que aconteceram depois de 1822. Então, Salvador e a Bahia, de uma forma geral, foram palco de grandes revoltas. E uma das revoltas mais significativas foi a revolta dos Malês. Malê significa muçulmano, é um termo nagô para muçulmanos, tá? Então, eles eram assim chamados porque esses líderes, pelo menos, eram praticantes do islamismo. Tanto é que a gente pode ver aqui nessa belíssima figura aqui, nesse belíssimo desenho, os escravos vestidos de forma típica, né? Como os seguidores do axé gostam de se vestir. Peraí, Edmar, você falou de axé? É, porque é o seguinte, é porque os muçulmanos vestiam essa calça com essa blusa larga que era o abadá. O abadá, badá, 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 badá. E aí o abadá hoje é uma forma de você, né, de se vestir no carnaval ou nos festivais de axé, onde você vai lá e compra o abadá e entra lá no camarote para curtir a sua festa do axé. Muito bem, então os malês é assim, né, eles estão ali lutando nessa madrugada, do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835 na Bahia. Bem, é um movimento muito complexo, na verdade, a Revolta dos Malês, porque ao mesmo tempo que congregava os desejos ali da liderança muçulmana, havia outros grupos que também queriam outras coisas, né? Como
abolição da escravidão, melhoria nas condições de trabalho e por aí vai. Então é um movimento popular bastante complexo. E ele acabou então juntando várias reivindicações, mas ganhou destaque a questão do islamismo porque eles foram os organizadores, né, que estavam se organizando já há algum tempo. E um dos objetivos desses escravos islâmicos, muçulmanos, era justamente a construção de um Estado monárquico islâmico, baseado nas leis do Corão. Né? Muito bem, vamos lá. Como eu disse anteriormente, houve escravos que não que eram de outras religiões que também participaram do Levante. E aí, basicamente, é o seguinte: eles estavam preparando, enfim, pegar em armas para lutar contra o governo. Acontece que diligências policiais acabaram encontrando esse planejamento. Então, enquanto os escravos estavam lá reunidos, os policiais, as forças militares chegaram e houve um confronto justamente na passagem do dia 24 para o dia 25. E aí, basicamente, os principais fatos estão relacionados aos confrontos que acontecem. Como isso aqui é um resumo, não dá para detalhar muito, senão eu ficaria aqui até 10 horas da noite. Então, eu não vou ficar até 10 horas da noite. Basta saber, portanto, que é importante vocês saberem que ali aconteceram vários conflitos durante a madrugada desse dia de 25 de janeiro, muitos conflitos, inclusive resultando na morte de dezenas de escravos, cerca de 70 escravos foram mortos, muitos foram capturados e sofreram açoites, foram açoitados de forma bastante violenta, e outros, tentando fugir, acabaram pulando no mar e se afogaram. Bem, com isso, a vigilância sobre os negros foi redobrada, não só na Bahia, mas também em todo o Brasil, porque esse foi um levante, além de ter sido um levante de escravos islamizados, também foi um levante de escravos urbanos. Então foi a maior revolta de escravos no meio urbano aqui na América, né? E esse levante mostrou justamente a potência da organização desses escravos, não obstante toda a violência. Bem, o que afinal de contas aconteceu é que a pressão e a repressão sobre os escravos aumentou de forma demasiada. Muitos escravos que eram libertos, inclusive, foram deportados, muitos foram mortos, e outros tantos ficaram sob estrita vigilância. Acontece que esse levante assustou bastante as autoridades do local e também do Brasil, porque um grande temor que a elite brasileira tinha era justamente que acontece aqui no Brasil o que aconteceu no Haiti. Para quem não sabe, o Haiti foi a única revolta de escravos que culminou com a independência de um país. Ela começou ali em 1791 e aí culminou com a independência do país ali por volta de 1804, né? Muito bem, então a elite brasileira, como tinha bastante escravos aqui no Brasil, tinha medo de que os escravos também pudessem fazer esse levante. E, de uma forma geral, os levantes que aconteceram na Bahia tinham relação, ou eram inspirados pelo menos, na Revolução do Haiti. Então, temia-se bastante o chamado haitianismo. Beleza? Então, para resumir a situação aqui dos malês. Os malês eram escravos islamizados, inclusive que eles sabiam ler, os escravos islâmicos, né? Aprendiam a ler árabe para ler o Corão, então isso era muito importante. O que chama a atenção no seguinte fato: grande parte da população brasileira, inclusive os homens da elite, os ricos, não sabiam ler. Então esses escravos eles tinham um diferencial cultural importante. Eles sabiam ler, sabiam escrever e, inclusive, espalhavam muitas das suas ideias por meio de panfletos. Quando eles estavam correndo ali no confronto, eles carregavam pedaços do Corão junto com eles, enfim, como uma espécie de souvenir, né? Então eles tinham ali como forma de inspiração também. E eram bastante corajosos, porque era um projeto de vida, né? Era uma razão para a vida deles, construir uma monarquia que fosse islamizada. Por muito tempo esse movimento ele foi estereotipado, achava-se que era um movimento não planejado, não organizado, que surgiu de forma espontânea e que basicamente os escravos queriam fazer arruaça, mas não era assim. Eles tinham um projeto político, tinham um projeto social
e tinham, sobretudo, um projeto de país, porque eles iam se separar, eles iam fazer uma república, uma monarquia islâmica na Bahia. Então, isso era importante. Agora, o que aconteceria a partir de então? Porque havia, por exemplo, é, há pessoas que afirmam que eles iriam matar todos os negros não muçulmanos, né? Então isso é uma questão controversa em relação ao movimento. De qualquer modo, essa revolta dos malês passou para a história como o maior levante de escravos no meio urbano na história do Brasil. Tá bom? Olha só, moçada, então, qualquer coisa é só chamar que eu estarei à disposição para ajudá-los. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!